Olá, meu nome é Henrique, eu tenho 36 anos, eu sou um homem branco de cabelo e barba preta, estou usando hoje um óculos de armação preta e camisa azul clara. Hoje eu vou explicar um pouco do case de Developer Metrics Pipeline, onde o nosso objetivo, é que a gente seja de um time que recebe métricas dos desenvolvedores, a gente recebe pull requests, code review, commits. A gente recebe esses dados, processa eles, inclui metadados, agrega eles em um banco de dados e disponibiliza uma API para consulta. A decisão de arquitetura que eu tomei foi a mesma proposta ali pela solução, pelos motivos de a gente ter mais escalabilidade nos serviços, a gente ter também a questão de poder parar um serviço caso necessário, ou até mesmo fazer um deploy em um serviço único sem poder atrapalhar a continuidade do processo. Ou seja, se eu estou recebendo dados e meu agregador está parado ou ele está recebendo alguma atualização, um hotfix, por exemplo, o processamento não é impactado. Então a fila fica cheia, fica guardando, mas a gente não deixa de processar os dados, não fica nada parado. E também a possibilidade de escalar um serviço ou ambos os serviços. Então, se eu estou cheio de eventos ali na fila para o agregador, para ele gravar no banco de dados, eu posso escalar ele, que aí ele vai conseguir processar todos os dados ali e não vai atrapalhar o processamento ali inicial. Outra questão também, quando a gente trata de arquitetura, já no início aqui, é a questão dos trade-offs, né? Essa solução ela é um pouco mais custosa, tem um pouco mais de latência, caso a gente fosse optar ali por um monolito, e dependendo a gente precisa de um time até um pouco maior. Se a gente tiver duas pessoas no time, talvez um monolito seja melhor, porque é um código único, uma peça única que recebe esses eventos ali da fila e não precisa de tantos passos até chegar na disponibilização ali dos dados via API. Agora eu vou apresentar um pouco aqui como que foi pensado o projeto, executar ele aqui na minha máquina. Eu estou usando para rodar o WSL junto com Windows e eu também vou fazer as requisições aqui usando Insomnia. Então agora eu estou aqui rodando o comando docker compose up, como foi solicitado ali dentro do case, e aí eu consigo rodar todos os containers de uma vez só e eles sobem aqui normalmente. Então aqui está subindo todas as informações. Agora eu vou ir no Insomnia para ver se os dados foram realmente gravados ali, se a API está funcionando e se o health check dela também funciona. Vou aqui no Insomnia. Vou fazer a requisição primeiro aqui no Health Check. Ok, a requisição funcionou. Agora eu vou fazer a requisição na rota que pega todos os desenvolvedores, que é a summary. Certo. Também está ok. Ela traz aqui todos os desenvolvedores. E aqui também eu vou fazer a requisição em um desenvolvedor só. Vou escolher o dev 1. Certo. Aqui perceba que conforme ele é solicitado dentro do case, dentro do propósito, ele traz todos os dados ali conforme foi orientado. Agora aqui eu vou explicar um pouco também da questão do repositório. Como é que eu usei aqui Clean Architecture para separar tanto os Docker Composes, quanto também a questão ali dos serviços, não deixando tudo dentro de um pacote só, ou até mesmo os serviços dentro de uma classe só, na main.go, por exemplo. Então eu separei aqui por domínios, cada serviço ele tem aqui uma classe de main.go, ele tem um Docker Compose, ele tem uma infra separada para ele, ele tem as filas que ele
quer consumir, que ele precisa de consumir. Então tá aqui o repositório, certo? E por fim, se eu tivesse mais tempo aqui para poder executar o projeto, que foi bem corrido, eu acabei recebi o e-mail ali no dia 20, né? Estou entregando aqui hoje, então foram 2 dias de desenvolvimento. Eu teria feito a API, o Swagger na API, como principal objetivo aqui para poder fazer os testes ali, não precisar de chamar a Insomnia, então facilitaria muito. E eu também usaria uma outra estratégia de desenvolvimento aqui que eu penso ser mais efetiva nesse caso. No caso em que a gente tem as regras de negócio bem definidas, que a gente sabe qual linguagem a gente quer usar, quais frameworks, se fosse o caso, com uma arquitetura que está bem definida também. Então eu usaria o SDD. Quando eu falo de usar SDD, porque lá eu consigo definir muito bem nos documentos ali de especificação o que eu quero que os agentes de IA façam ali de verdade, né? Dentro do código, sem precisar de fazer todo o código, né? Ou ficar indo e voltando, tentando, por exemplo, refinar um prompt que eu ajustei. Então, usando SDD ali, eu conseguiria, né? Trazer toda a documentação específica, todos os serviços, domínios, o que ele precisava, quem comunica com quem, e daí sim pedir cada agente específico ali, onde que cada um é muito bom. Por exemplo, que o Cloud, que é muito bom para codificar, eu usaria ele ali na parte de codificação, e um outro agente revisor, e no fim ali do processo eu revisaria todo o fluxo, né? Todo o código, toda a infra, faria os testes da validação, o teste end-to-end, e, e é basicamente isso. Por fim, eu queria agradecer, né, a oportunidade, e achei o case muito interessante, muito desafiador, e muito obrigado.